Esse vídeo vai ser sobre funções de primeira ordem. Na verdade, ele vai ser um apanhado das coisas que nós já vimos nos outros vídeos sobre funções e expressões. Eu gostaria de utilizar isso como uma oportunidade de reforçar esses conceitos. O OCaml tem funções de primeira ordem, ou melhor, as funções em OCaml são de primeira ordem. Isso quer dizer que onde eu poderia usar um valor, geralmente eu também posso usar uma função. Então eu posso criar listas de funções, estruturas com funções, uma função que pega funções e retorna funções, qualquer tipo de coisa doida. Python também tem funções de primeira ordem, mas esse estilo não é muito utilizado em Python. Esse estilo de fazer as coisas não é muito utilizado em Python, por causa da orientação a objetos utilizado na maioria dos códigos. Para exemplificar isso, eu gostaria de começar com um exemplo simples. Vamos tentar somar um intervalo. Esse tipo de operação aparece várias vezes em códigos relacionados à integração numérica e cálculo numérico, e dá de demonstrar o nível de expressividade, pelo menos um pouco, que programação funcional nos dá. Eu vou tentar criar uma função chamada SumRange, e ela vai somar de A a B. Eu vou utilizar esse estilo de comentário por causa de uma ferramenta chamada OCamDoc, que transforma isso em HTML. Eu vou fazer um vídeo a respeito dela posteriormente. Então, SumRange é a soma de A inclusivo até B inclusivo. Como é que eu faço essa função? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente pensar a respeito. A dica que eu dou é que nós vamos usar uma expressão if, provavelmente vamos usar uma expressão if. Bem, a única coisa que eu sei no momento é o nome e os parâmetros. Então eu posso definir. SumRange é uma função e eu gostaria de usar um acumulador para fazer ela andar um pouquinho mais rápido. Por isso eu vou usar uma função auxiliar. Eu vou criar uma função auxiliar recursiva chamada aux, de auxiliar. Essa função vai pegar um acumulador, que é uma coisa que eu vou somar conforme eu vou consumindo esse intervalo, e o parâmetro A e o parâmetro B. E essa função auxiliar, o que ela vai ser? Bem, eu gostaria de tentar incrementar o A e no final das contas eu vou ter que retornar o B. Então, como eu quero a soma inclusiva, se A for maior que B, eu vou retornar um acumulador. Caso contrário, eu vou chamar essa função acumulando no acumulador. Então eu vou pegar A e vou somar a ACC. Da mesma maneira, eu preciso modificar A, porque eu quero que essa soma vá para frente, até eu passar de B. Cada chamada de função, eu preciso modificar o A ou B, de modo a mudar isso aqui. Como eu estou começando de A e incrementando, eu poderia também decrementar B, mas assim é mais fácil para mim. Eu incremento A em 1, e o B eu não preciso mudar, porque eu vou estar só passando ele em cada chamada. Aqui eu abri um escopo, o escopo de SumRange, e nesse escopo eu fiz uma definição de uma coisa chamada aux. Eu ainda não defini o que SumRange é. Eu só expliquei que tem um escopo. É como se eu tivesse feito uma função e jogado algumas coisas dentro dela, só que eu não dei um valor de retorno. Eu posso dizer que SumRange vai ser igual a auxiliar com o valor inicial. 0. Essa expressão aqui vai ser avaliada para uma função. E essa função vai provavelmente ter o tipo int int. Int, que é o mesmo tipo
dessa sendo, porque se os tipos batem, bem provável que o seu código está correto, o que pelo menos ele vai compilar. Nós podemos tentar rodar isso no REPL. Compilou. E eu sei que de 0 a 1 vai dar 1. De 0 a 3 vai dar 6. E de 0 a 10 vai dar 55. Sim, correto. A nossa função está operando corretamente. Eu gostaria de tentar começar a adicionar outras funcionalidades a essa função, mas eu não vou modificar ela. E a primeira funcionalidade que eu consigo pensar agora, ao invés de somar em 1 e 1, tentar somar de intervalos diferentes de 1. Por exemplo, de 2 em 2 ou 3 em 3. Ou até mesmo um intervalo variável. 2, 3, 5, etc. Para fazer isso, o jeito que eu consigo imaginar agora é, em vez de eu receber acumulador A e B, eu utilizar uma função que me dê esse passo, esse próximo passo. Vamos tentar implementar isso. Então, SumRangeStep vai pegar um A, uma função next e um B. E ela vai ser a soma de A até B de next em next. Vamos dizer que isso aqui é só uma função, ela é monótona, né? Ela não vai mudar o intervalo para facilitar. A definição dela vai ser bem parecida, com alguns detalhes diferentes. SumRange step vai ser igual uma função auxiliar. Lembre, essa função auxiliar definida aqui, ela só vive no escopo entre esse let e esse in. Ela não ocupa outro espaço de nomes, ela realmente só existe aqui. Então, se eu chamar um aux aqui, eu vou fazer a mesma coisa, ela não vai estar acessível para fora. Posso definir quase estritamente a mesma coisa, que as duas funções vão funcionar. Eu tenho um acumulador, eu tenho um A, um next e um B. E isso aqui vai ser igual a... Bem, se A for maior que B, vai ser igual a outra função, né? Eu vou retornar o acumulador. Caso contrário, de novo eu vou ter que chamar ela recursivamente. O acumulador não muda, porque eu vou estar somando. Agora a mágica acontece em A. Eu recomendo que você pause o vídeo e tente imaginar o que eu vou colocar aqui. O que você colocaria aqui para essa função ir de next em next. Tenta imaginar o tipo de next. Qual que é o tipo dessa função? Ela vai aceitar uma coisa que é do tipo de A e vai retornar uma coisa do mesmo tipo. Então ela é uma função de íntegro para íntegro. E o nome dela é meio sugestivo, né? Próximo. E o valor da próxima chamada de aux, o valor de A na próxima chamada de aux, vai ser next, A aplicado a next. Eu tenho que passar também o nome de next, porque eu estou chamando a mesma função, né? E o B, ele não vai mudar. E aí o resto vai ficar igual. Nós podemos ver se tem algum erro utilizando o Merlin. Não tem. Então vamos copiar e colar no REPL.
Nós podemos tentar comparar o tipo de cada uma dessas funções, a SumRange e a SumRangeStep. Dá de perceber que essa aqui, quer dizer, essa aqui nós já vimos, né? Ela pega dois íntegros e retorna um. O começo e o final do intervalo e o resultado da soma. A SumRangeStep pega um íntegro e isso aqui é uma função. Ela pega uma função de íntegro para íntegro, no caso o nosso next, né, o next aqui, e retorna e mais um íntegro, que é o final do intervalo, e retorna um íntegro, que é o resultado da soma. Para utilizar essa função, nós precisamos dar essa função next. Então, se eu quiser andar de 1 em 1, eu preciso criar uma função que ande de 1 em 1. Eu posso tentar fazer a mesma coisa que nós fizemos. Vamos lá, de 0 até 10. O resultado tem que dar 55. Sugiro você pensar o que colocar aqui. O que colocar nessa função. Eu gosto de fazer esse tipo de coisa com funções anônimas. Desse jeito. Isso aqui vai fazer o intervalo ser somado de 1 em 1. Eu espero. O OBS acabou travando, então não pude mostrar os outros exemplos, mas o que eu fiz foi passar outra função anônima, uma função anônima que anda de 2 em 2. Nós podemos ver que o resultado é 30, que é correto, né? 0, 2, 4, mais 6, mais 8, mais 10. E também de 3, que vai dar 0, mais 3, mais 6, mais 9. 18. Eu espero que esse exemplo tenha te ajudado a compreender aqueles conceitos que eu expliquei em outros vídeos. Funções anônimas, expressões let, expressões if, aplicação parcial. Eu acabei usando todas essas coisas numa função simples e não teve uma carga, não foi tão difícil assim, né? Não foi um código super complicado. São algumas palavrinhas novas que nós temos que aprender e lembrar do let, do rec. Uma coisa que eu vou deixar como um exercício para o leitor é tentar modificar essa função não para só somar coisas em um intervalo next. Eu gostaria que você tentasse criar outra função, começando a partir desse código, que aplique uma função nesse valor antes de somar. Esse tipo de código é encontrado, não exatamente isso, mas essa ideia de somar de intervalo a intervalo, aplicando transformações em cada intervalo, é relativamente comum em cálculo numérico, em computação científica, quando você precisa integrar funções e resolver equações diferenciais. Não é o que nós estamos fazendo, mas código parecido é encontrado nesse tipo de algoritmo ou de aplicação. O exemplo que me vem na cabeça é uma coisa chamada regra de Simpson, que é uma soma com alguns pesos aplicados.